Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de começarmos com as últimas notícias do Gigante da Colina, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente neste vídeo. Assim, você participa do sorteio de uma camisa oficial do Vascão e ainda acompanha tudo o que acontece no clube em primeira mão. Agora sim, vamos à primeira notícia. E se eu te dissesse que o futuro de Aubameyang está em jogo e o Vasco está de olho nessa negociação? O atacante gabonês, que recentemente virou alvo do nosso querido Vascão, pode estar deixando o Olympique de Marseille, mas o caminho até sua possível transferência não é nada simples. Enquanto o time turco Sorun FK tenta levar o jogador para a próxima temporada, uma proposta de 1,5 milhão de euros do clube francês pode mudar tudo. Será que o Vasco vai conseguir entrar nessa disputa e garantir o atacante? Vamos conferir todos os detalhes dessa história que promete agitar o mercado. O futuro de Pierre-Emerick Aubameyang no Olympique de Marseille parece estar prestes a mudar, e o cenário é de intensa expectativa. O atacante gabonês, que já foi alvo do Vasco, agora enfrenta uma encruzilhada, com o clube francês disposto a negociar sua saída por 1,5 milhão de euros, cerca de 8,7 milhões de reais. Enquanto o Sorun FK, da Turquia, havia se mostrado interessado e até avançado nas conversas, a proposta foi rejeitada, criando um clima de incerteza sobre o destino do jogador. Os detalhes dessa negociação revelam um jogo de forças entre clubes e interesses diversos. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, o Marseille não está disposto a abrir mão de sua estrela sem uma compensação financeira significativa. A recusa da proposta turca, que tentava adquirir Aubameyang sem custos, expõe a necessidade do clube francês de fazer caixa, especialmente em um momento em que o mercado de transferências está em ebulição. O que será que motivou essa decisão do Marseille? E como isso pode impactar o futuro do atleta? O contexto por trás dessa situação é também intrigante. Nos últimos meses, Aubameyang foi oferecido ao Vasco, um clube que busca reforços de peso para a temporada. A negociação estava sendo mediada pelo empresário Túlio de Melo, que já havia facilitado a chegada de outras estrelas, como Dimitri Payet. No entanto, a saída temporária de Pedrinho do controle do futebol cruzmaltino esfriou as conversas. Agora, com o retorno do ex-jogador ao comando, o Vasco pode reavaliar sua posição e intensificar a busca pelo atacante de 37 anos. As implicações dessa saga são profundas para o Vasco, que ocupa atualmente a 17ª posição no Campeonato Brasileiro e precisa urgentemente de reforços. A chegada de Pedro Emanuel como novo treinador trouxe esperanças, mas a diretoria precisa agir rapidamente para oferecer a ele as peças necessárias para uma recuperação. Enquanto isso, nomes como Nelson Deulce e até mesmo a possibilidade de Aubameyang e Edinson Cavani estão na mira. O que será que a diretoria está planejando? E até onde estão dispostos a ir para garantir um elenco competitivo? A próxima parte dessa história promete revelações surpreendentes. A saída de Aubameyang do Olympique de Marseille pode ter repercussões significativas não apenas para o jogador, mas também para o Vasco, que busca se reforçar urgentemente. A possibilidade de contar com um atleta experiente como o gabonês pode ser um divisor de águas na luta do clube carioca contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um atacante com a habilidade e o histórico de gols de Aubameyang poderia não apenas melhorar o desempenho em campo, mas também elevar a moral do elenco. A urgência do Vasco em reforçar o time, dada a sua atual colocação na tabela, torna essa negociação ainda mais crucial. Enquanto isso, a situação no mercado de transferências está agitada, com clubes europeus e brasileiros se movimentando para garantir os melhores talentos. O interesse do Sorun FK e as tentativas frustradas de negociação criam um ambiente de incerteza que pode beneficiar o Vasco. Outros clubes também estão de olho em jogadores que podem agregar qualidade, e a pressão para fechar negócios pode acelerar conversas que estavam paradas. A reação do staff do Marseille em relação à proposta turca demonstra que o clube está ciente do valor de Aubameyang, o que aumenta a necessidade de uma abordagem estratégica por parte dos dirigentes cariocas. Com o cenário se desenhando, várias possibilidades estão em jogo. O Vasco pode optar por intensificar as negociações e garantir uma contratação que traria um impacto imediato, ou pode decidir esperar e observar outras oportunidades no mercado.
Comparando com transferências recentes de jogadores veteranos que se destacaram em equipes brasileiras, como foi o caso de Diego e Hulk, a chegada de Aubameyang poderia ser um grande atrativo para a torcida e uma injeção de esperança no clube. À medida que a janela de transferências se aproxima do fechamento, cada movimento se torna crucial, e a próxima parte deste enredo promete revelar os desdobramentos dessa saga, com o Vasco buscando não apenas reforços, mas uma reviravolta na sua trajetória na temporada. Você já imaginou o impacto que uma simples mensagem de Lionel Messi pode ter na história de um clube como o Vasco da Gama? O craque argentino não só é um dos maiores jogadores de todos os tempos, como sua opinião pode ressoar profundamente entre torcedores e jogadores. Mas o que será que Messi disse ao Vasco que deixou a web em polvorosa? E qual a verdadeira importância dessa declaração para o futuro do clube? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o Vascão e sua relação com o futebol mundial. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Também deixe o seu like para fortalecer o canal e receber todas as novidades do Gigante da Colina. Agora, vamos seguir com as notícias. Recentemente, a surpresa tomou conta das redes sociais quando Lionel Messi, o astro do futebol mundial, enviou uma mensagem que reverberou entre os torcedores do Vasco da Gama. Em um momento inusitado, o ícone argentino fez questão de expressar seu carinho e admiração pelo clube carioca, destacando a rica história e a paixão de sua torcida. A declaração não apenas deixou os vascaínos em êxtase, mas também provocou uma reação em cadeia nas plataformas digitais, onde memes, vídeos e comentários começaram a surgir, transformando o recado de Messi em um dos assuntos mais comentados do dia. A conexão entre um dos maiores jogadores de todos os tempos e um clube tão tradicional como o Vasco gerou uma onda de emoção que atravessou fronteiras, unindo fãs do futebol de diversas partes do mundo. O que mais surpreendeu foi a forma como Messi abordou o assunto. Em sua mensagem, ele não só elogiou a história do clube, mas também fez menção ao amor incondicional da torcida, ressaltando que a paixão pelo futebol transcende as barreiras geográficas e culturais. Essa interação inesperada entre o jogador e o clube carioca acendeu a imaginação dos torcedores, que começaram a sonhar com a possibilidade de ver Messi vestindo a camisa cruz-maltina, mesmo que em um futuro distante. O fato de um atleta de sua magnitude reconhecer a importância do Vasco dentro do cenário esportivo brasileiro e mundial trouxe à tona discussões sobre a relevância dos clubes tradicionais e a necessidade de valorizá-los, especialmente em tempos em que o futebol é cada vez mais dominado por grandes potências financeiras. Além disso, o recado de Messi reacendeu o debate sobre a rivalidade histórica entre os clubes brasileiros e a importância de manter viva a chama da competição saudável. Enquanto muitos torcedores vibravam com a mensagem, outros se perguntavam se isso não seria uma forma de Messi, mesmo que indiretamente, chamar a atenção para questões mais amplas que envolvem o futebol brasileiro. O impacto de sua declaração foi sentido em diversas esferas, desde a mídia esportiva até os próprios jogadores que atuam no Brasil. A ideia de que um dos maiores atletas da história do esporte se importa com o que acontece em um clube de uma liga diferente trouxe um novo ânimo para a discussão sobre solidariedade e união no futebol. No fim das contas, a mensagem de Messi ao Vasco não foi apenas um ato de admiração, mas uma forma de resgatar a essência do futebol, que é a paixão e a conexão entre os clubes e suas torcidas. Esse episódio, inesperado e encantador, mostrou que, mesmo em um mundo onde a tecnologia e os interesses comerciais predominam, ainda há espaço para gestos que emocionam e inspiram tanto dentro quanto fora de campo. A forma como a mensagem foi recebida deixou claro que o futebol é muito mais do que um simples jogo, é uma linguagem universal que tem o poder de unir pessoas, independentemente de suas cores ou bandeiras. E assim, Messi, com um simples recado, não apenas chocou a web, mas também reavivou a esperança e o orgulho de uma nação apaixonada pelo esporte. A fala proferida pelo líder do clube reverbera de maneira profunda e significativa no âmago da instituição, funcionando como um catalisador para a união e a motivação de todos os membros. Em um ambiente onde a paixão e a dedicação se entrelaçam, as palavras escolhidas têm o poder de moldar a mentalidade coletiva, criando um senso de pertencimento que vai além das simples atividades rotineiras.
Ao enfatizar os valores fundamentais que sustentam o clube, essa mensagem reforça a identidade e a missão que cada associado abraça, fortalecendo os laços que unem os indivíduos em torno de um objetivo comum. O impacto dessa fala, portanto, não se limita ao momento em que é proferida, ela ecoa nas ações, decisões e no espírito de camaradagem que permeia cada encontro e cada desafio enfrentado. Além disso, a importância dessa comunicação se traduz na capacidade de inspirar e mobilizar a equipe em direção a novos horizontes. Quando as palavras são impregnadas de entusiasmo e visão, elas têm o poder de acender a chama da ambição em cada membro do clube, incentivando-os a buscar não apenas a excelência em suas atividades, mas também a se superarem constantemente. Essa inspiração é vital em tempos de adversidade, quando o caminho parece difícil e as metas distantes. O discurso se torna uma âncora, um lembrete de que, apesar dos desafios, a perseverança e a solidariedade podem levar a conquistas extraordinárias. Quando cada associado se sente motivado e valorizado, a energia coletiva se transforma em um impulso irresistível, capaz de transformar sonhos em realidades palpáveis. A fala também serve como um espelho que reflete os ideais e aspirações do clube, permitindo que cada membro se identifique e se conecte com a visão compartilhada. Essa conexão emocional é essencial para cultivar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para expressar suas opiniões, compartilhar suas ideias e contribuir ativamente para o crescimento da instituição. Ao promover um diálogo aberto e inclusivo, a mensagem se torna uma ponte que liga as experiências individuais à narrativa coletiva, evidenciando que cada voz é importante e que cada contribuição, por menor que seja, tem um valor inestimável na construção do sucesso do clube. Essa sensação de inclusão não apenas enriquece as interações, mas também solidifica a base sobre a qual o futuro da instituição será erguido. Por fim, a relevância dessa fala se estende ao legado que se deseja deixar para as futuras gerações de associados. Ao transmitir valores duradouros e uma visão clara do que o clube representa, essa comunicação se torna um farol que guia aqueles que virão a seguir. O compromisso com a excelência, a ética e a colaboração não são apenas palavras, mas sim princípios que devem ser vividos e praticados diariamente. Ao cultivar essa cultura desde o início, o clube garante que suas tradições e conquistas sejam preservadas e celebradas por aqueles que se juntarão a ele no futuro. Assim, a mensagem não apenas impacta o presente, mas também semeia as bases para um amanhã próspero e vibrante, onde a essência do clube continuará a brilhar intensamente através das gerações. A opinião dos torcedores do clube é um mosaico vibrante de emoções, histórias e anseios que se entrelaçam com a própria identidade da equipe. Para muitos, o clube não é apenas um time de futebol, mas uma extensão de suas vidas, um símbolo de pertencimento que atravessa gerações. Nas arquibancadas, os gritos e os cânticos ressoam como um ritual sagrado, onde cada torcedor se torna parte de uma grande família unida pela paixão. As conversas sobre o desempenho da equipe nos últimos jogos, as contratações e as estratégias do técnico são temas que aquecem os corações e geram debates acalorados, refletindo um amor que, muitas vezes, é cego à razão. A lealdade a um clube transcende vitórias e derrotas, transformando os torcedores em defensores fervorosos, prontos para apoiar sua equipe independentemente das circunstâncias. A insatisfação também faz parte desse universo. Críticas são frequentemente direcionadas à diretoria e ao elenco quando os resultados não aparecem, e muitos torcedores não hesitam em expressar sua frustração nas redes sociais e nos estádios. A busca por um futebol mais envolvente, que traga emoção e alegria, é um desejo coletivo. Os torcedores anseiam por jogadores que não apenas tenham habilidade, mas que também demonstrem entrega em campo, que sintam a camisa e lutem pela vitória como se cada partida fosse uma questão de vida ou morte. Essa paixão muitas vezes se transforma em um clamor por mudanças, seja no comando técnico ou na formação do elenco, pois a expectativa é que a equipe represente os sonhos e ideais de cada um que a apoia. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, existem aqueles que se destacam pela resiliência e otimismo. Torcedores que, mesmo em tempos difíceis, mantêm a fé inabalável na recuperação do clube. Para eles, cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada partida é uma nova chance de reescrever a história. Essa visão mais esperançosa é contagiante e se espalha entre os demais, criando um ambiente de apoio mútuo.
Os encontros em bares ou em casa para assistir aos jogos se tornam momentos de união, onde a expectativa por um gol se transforma em celebração coletiva, reforçando os laços que tornam a experiência de torcer algo tão especial. Mesmo quando a maré está baixa, a esperança de dias melhores nunca se apaga. Por fim, a diversidade de opiniões e sentimentos entre os torcedores é um reflexo da rica tapeçaria que compõe a cultura do clube. Cada grito de apoio, cada crítica, cada ato de amor incondicional contribui para a construção da história que é vivida a cada jogo. Nas conversas descontraídas após as partidas, as lembranças de grandes conquistas se misturam com os desafios enfrentados, e isso tudo forma um legado que vai além do campo. É essa paixão intensa, essa conexão profunda com a equipe que faz com que cada torcedor se sinta parte de algo maior, uma comunidade que, independentemente das adversidades, continua a sonhar, a lutar e a vibrar pelo seu clube. Assim, a voz dos torcedores ecoa pelo tempo, reafirmando que, no final das contas, o que realmente importa é a jornada compartilhada e a chama da esperança que nunca se apaga. Aqui no Vascão é Seleção você acompanha as principais notícias do Vasco todos os dias. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E não se esqueça, quem estiver inscrito e comentar neste vídeo estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Boa sorte, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.